Oi, gente. Bem-vindos ao nosso canal Português em Foco com a professora Andréia. Eu sou a professora Andréia e vamos à nossa aula de hoje. Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar sobre orações subordinadas e as suas classificações. É claro que nós não vamos falar sobre todas as orações subordinadas, né? Hoje isso vai acontecer em vídeos diferentes, porque nós temos vários tipos de orações subordinadas. Nós temos as orações subordinadas substantivas, que são aquelas que nós vamos estudar hoje. Nós temos as adjetivas e temos as adverbiais. Mas nós não vamos estudar tudo de uma vez só. Seria impossível para vocês aprenderem tudo isso numa única aula. Nós vamos começar, né, antes de falar até das substantivas, primeiro a gente tem que se lembrar do que é uma oração subordinada. Uma oração subordinada, para quem não lembra, são aquelas orações que são dependentes. Vamos novamente voltar ao início, quando nós começamos a estudar orações. Oração é uma frase que contém verbo. Para que uma frase seja chamada de oração, ela precisa conter verbo ou locução verbal. Essas orações, elas formam os períodos. Lembrem-se que nós temos dois tipos de período. Período simples, que é aquele que vem com apenas uma única oração. Período composto é aquele formado por mais de uma oração. Esse período composto, que é formado por mais de uma oração, ele se subdivide em período composto por coordenação, que é aquele onde a gente vai encontrar orações coordenadas, e nós temos o período composto por subordinação, que é aquele período onde nós vamos encontrar orações que são dependentes. Uma precisa da outra para complementação de sentido. Quando nós as separamos, automaticamente o período fica com o sentido comprometido. Então, nós vamos começar a falar hoje sobre essas orações que são dependentes, as orações subordinadas, e mais especificamente no primeiro tipo de oração subordinada, que são as orações subordinadas substantivas. Então, veja bem, as orações subordinadas substantivas, elas se subdividem em orações subordinadas substantivas subjetivas, predicativas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais e apositivas. Mas nós vamos estudar uma a uma, tá bom? Então, veja bem, o que é que a gramática nos diz? Que as orações subordinadas substantivas subjetivas, elas exercem a função de sujeito da oração principal. Tá, André, não entendi nada. Então, vamos ver se vocês conseguem compreender. Nós temos aí o seguinte período. É conveniente que você participe das nossas reuniões. Percebam aí o nosso período. É conveniente que você participe das nossas reuniões. Eu tenho aqui um período composto por duas orações. Como é que eu sei disso? Na primeira oração, nós temos o primeiro verbo. É uma flexão do verbo ser. Na segunda oração, nós temos um segundo verbo que é participe. Tá aqui, verbo participar. Lembrem-se que eu já havia dito a vocês que a quantidade de verbos determina a quantidade de orações. Então, se eu tenho um verbo ou uma locução verbal, eu vou ter uma oração, esse período é simples. Se eu tenho mais de um verbo, como é o que está acontecendo aqui, ó, eu tenho eu tenho participe, eu tenho mais de um verbo, eu tenho mais de uma oração. Na verdade, eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. E esse período é composto. Como é que eu sei que ele é composto por subordinação? Porque se eu separar essas orações, se eu disser somente é conveniente, isso vai ficar com o sentido comprometido. O que é conveniente? Eu preciso de uma informação a mais para que você tenha esse sentido completo. Então, aquilo que falta na oração principal vai estar exatamente na oração subordinada. A oração subordinada, ela vai exercer ou ela vai desempenhar o papel do termo que falta à oração principal, tá? Então, entendamos, isso aqui é um período composto, porque eu tenho mais de uma oração.
é composto por subordinação, porque essas orações elas não podem ser separadas. Se eu as separar, o que vai acontecer é que elas vão ficar com o sentido comprometido, tá? Ou incompleto, como queira. Agora, como é que eu sei que isso aqui é uma oração subordinada substantiva subjetiva? Mais fácil ainda. Primeira coisa que você tem que fazer é separar as orações. É conveniente é a oração principal. Que você participe é a oração subordinada. Tá, André, por que você participe das nossas reuniões é a oração subordinada? Fácil. Ela começa com uma conjunção. A oração subordinada, ela sempre vai começar com uma conjunção, tá? Essa é a oração principal porque não tem conjunção. Então, para você descobrir que tipo de oração subordinada você tem, o segredo está em você olhar para a oração principal. Vejam que na minha oração principal, é conveniente, eu tenho duas características muito fortes. A primeira delas, ela não tem sujeito. A segunda delas, o verbo está na terceira pessoa do singular. Gente, quando eu tenho verbo na terceira pessoa, quando eu tenho uma oração que não apresenta sujeito, uma oração principal que não apresenta sujeito, você não tem mais o que pensar. A oração subordinada, ela é subjetiva, tá? Porque a estrutura básica, olha para isso aqui embaixo. A estrutura básica de uma oração subordinada substantiva subjetiva é a seguinte. Ela é formada por um verbo de ligação. O verbo é a primeira coisa que você vê na oração. Ela começa com um verbo de ligação e ela é seguida por um predicativo, tá? Então, a oração principal, você vai encontrar basicamente isso, um verbo de ligação e um predicativo, e nunca essa oração vai ter sujeito. Se a oração principal não tem sujeito, ela é formada por um verbo de ligação e um predicativo, a oração subordinada será subjetiva, não há a menor dúvida em relação a isso. A segunda oração que a gente vê, dentre as 6 orações substantivas, é a oração predicativa. Na gramática vai ter, exerce a função de predicativo da oração principal, ok, até aí, mas como assim? Como é que eu vou saber isso? Mais uma vez, a gente vai ter que dividir o período em orações. Então, veja bem, o meu período completo o problema é que as pessoas se preocupam pouco com os problemas sociais, isso é verdade. Mas vamos voltar aqui à construção da oração. A primeira oração é o problema é. Lembre-se que cada oração, dentro de cada oração, você vai encontrar um verbo ou uma locução verbal. Então, você tem aqui o que é uma flexão do verbo ser, né? Então, o problema é a primeira oração. Que as pessoas se preocupam pouco com os problemas sociais é a segunda oração. Como é que eu sei que isso aqui é a segunda oração, gente? A oração subordinada, ela sempre vai começar com a conjunção. Então, veja que a conjunção que está aqui, iniciando a oração subordinada. Separei as orações. Essa oração que não tem conjunção é a oração principal. A oração que começa com a conjunção é a oração subordinada. Vejam que, vou repetir, isso aqui é um período composto, porque eu tenho 2 verbos, eu tenho e eu tenho preocupam. Então, eu tenho 2 verbos, tenho 2 orações, o período é composto, sem sombra de dúvidas. Esse período é composto por subordinação? Andréa, por quê? Porque se você separar as orações, essa oração principal vai ficar com o sentido comprometido. Gente, se você disser somente o problema todo mundo vai perguntar, que problema? O que é que você quis dizer? O problema é o quê? Né? Então, veja bem. Dentro da oração principal, o que é que a gente vai observar? Ela tem sujeito. O sujeito aqui é o problema. Se a oração tem sujeito, gente, descarte a possibilidade dela ser uma oração subjetiva. Porque ela só poderia ser oração subjetiva se na oração principal não tivesse sujeito. Então, descarta a opção dela ser uma oração subjetiva. Não há nem como você confundir. Ela tem sujeito. Vamos olhar agora para a próxima palavra após o sujeito. É o que é um verbo de ligação. Lembra quando a gente começou a estudar
orações cujo predicado era nominal, você tinha o sujeito e um verbo de ligação. Olha, essa oração subordinada aqui, não tenha dúvidas, ela vai ser predicativa porque a formação da oração principal é a seguinte: sujeito e verbo de ligação. Quando você tem numa oração o sujeito e o verbo de ligação, o que é que vem depois do verbo de ligação? O predicativo. Então, quem vai desempenhar essa função? É essa oração aqui subordinada. Ela vai ser predicativa. Por isso que a gente vai dizer aí na gramática que essa oração ela exerce a função de predicativo para a oração principal. Então, olhou para a oração principal. Ela tem sujeito. Depois desse sujeito, ela tem verbo de ligação? Não tenha dúvidas. A oração subordinada vai ser predicativa. A próxima é a oração apositiva. Talvez essa seja uma das mais fáceis que a gente vai encontrar, né? Todo mundo acha muito fácil. Cuidado para não achar fácil demais só por causa dos 2 pontos, não é bem assim. Mas geralmente as pessoas identificam mais rápido por causa dos 2 pontos. Elas exercem a função de aposto para a oração principal. Então vejam aqui o nosso período. Espero apenas uma coisa, 2 pontos, que você colabore. Gente, vejam só. Na oração principal, você tem sujeito. Veja que o sujeito está oculto. Eu espero. O eu não aparece, mas ele existe. E a gente sabe que quem é esse sujeito por causa do emprego do verbo esperar. Né? O verbo esperar está aí na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Então, quem é que representa a primeira pessoa do singular? Eu. Eu espero. Então, existe sujeito? Sim. Se essa oração não tivesse sujeito, reforço. Quando a oração principal não tem sujeito, a oração subordinada é subjetiva, mas não é o caso. A oração aqui tem sujeito, sim. Ele está oculto, mas ele existe, a gente sabe quem ele é. Tem um verbo, espero. Esse verbo espero não é de ligação. Gente, se não tem verbo de ligação, esqueça a possibilidade dessa oração aqui ter uma oração predicativa. Por quê? Porque a gente aprendeu, olha só, segue a minha linha de raciocínio. A gente aprendeu o quê? Para que uma oração subordinada seja subjetiva, na oração principal não pode ter sujeito. Para uma oração subordinada ser predicativa, olha para a oração principal. Lá tem que ter obrigatoriamente sujeito e verbo de ligação. Nessa oração principal desse exemplo, a gente tem o sujeito, embora ele esteja oculto, ele exista, como eu já falei várias vezes. Mas o verbo aqui não é de ligação, então não há a menor possibilidade dessa oração subordinada substantiva ser predicativa. Por quê? Porque só seria predicativa se o verbo fosse de ligação. Já que tem sujeito, então só seria predicativa se o verbo fosse de ligação. Não é o caso. Espero é um verbo de ação, tá? Não é um verbo de ligação. Porque verbo de ligação é aquele verbo que não indica ação. Não é o caso. Então, e agora? O que é que vai ser? Veja que eu tenho aqui os 2 pontos. E esse que você colabore está explicando que coisa é essa que você está esperando, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter aqui uma oração subordinada substantiva apositiva. Porque além de você ter os 2 pontos, que é a característica mais forte dessa oração, porque a oração apositiva é separada da oração principal com os 2 pontos, né? Além da gente ter os 2 pontos aí, que é uma das características mais fortes desse tipo de oração, né, para identificar esse tipo de oração, a gente tem que ver que a oração subordinada que você colabore está explicando que coisa é essa que a gente está esperando, tá? Então, oração subordinada substantiva apositiva. Depois a gente tem aqui as orações subordinadas substantivas objetivas diretas. Vamos lembrar o que é um objeto direto. A gente já teve aula de complemento verbal. O objeto direto, ele é o complemento de um verbo transitivo direto. Então,
Vamos ver aqui. Primeiro, eu tenho que dividir sempre o período em orações, tá? Não sei, tá aqui o primeiro verbo, a primeira oração. É ser uma flexão do verbo saber. Se devo participar da reunião, veja que aqui eu tenho uma oração que está iniciada com a conjunção. A gente tem devo, está aqui. Aliás, devo participar, desculpe. Devo participar é uma locução verbal, né? São dois verbos juntinhos, unidos, vizinhos. Esse devo está flexionado, participar está no infinitivo, então está bonitinho aqui. Os dois verbos juntos valem por um só, que é uma locução verbal. Ok. Então, tenho a primeira oração, tenho a segunda oração. Na oração principal, que é aquela que não tem conjunção, você vai olhar. Não sei, tem sujeito? Tem, porque eu sei. Mais uma vez, o sujeito está oculto, mas ele existe, tá? Não tem verbo de ligação, então vejam que se não tem verbo de ligação, tem sujeito, mas não tem verbo de ligação, não pode ser predicativa. Se tem sujeito, mesmo ele estando oculto, mas ele existe, não pode ser subjetiva. Não tem dois pontos aí. Opa, então também não pode ser apositiva. Aqui o que é que eu vou olhar, gente? Agora, eu vou observar esse sei. Sei é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele pede como complemento um objeto direto. Olha, a primeira pergunta que vem à minha cabeça, quando eu olho para esse verbo, é o quê? Não sei. Não sei o quê. Quando você faz a pergunta o quê ao verbo, a resposta, a gente já sabe que é um objeto direto. Então, quem é que vai fazer essa função de objeto direto para a oração principal? É a oração subordinada. O que é que eu não sei? Se devo participar da reunião, tá? Então, teve sujeito na oração principal, mais verbo transitivo direto, que é esse verbo que precisa como complemento de um objeto direto, não tenha a menor dúvida, tá? A oração subordinada ela vai ser objetiva direta. A objetiva e indireta vai ter sujeito na oração principal, tá? Só que o verbo vai ser um verbo transitivo indireto. O que é isso, Andréia? É um verbo que precisa ter como complemento um objeto indireto. Vejam aqui, lembrou-se. Lembrou-se de quê? Olha o de. O de vem depois de um verbo. Verbo transitivo indireto. Vem uma preposição, ó, que inclusive está antes da conjunção. Vem a preposição. Não tenham dúvidas. Se você tem essa combinação aqui, ó, logo depois do verbo da oração principal, a oração subordinada começa com uma preposição, essa oração está complementando o sentido do verbo transitivo indireto. Então, essa oração subordinada só pode ser objetiva indireta. Completiva nominal. Também a oração subordinada vai começar com preposição, mas veja que nós já tivemos aula de complemento nominal aqui no canal e o que vocês precisam saber é que o complemento nominal, ele completa o sentido de um nome, de um substantivo, de um adjetivo. Então, veja bem, a preposição, ela vai vir não após um verbo, como é o caso do objeto indireto, ela vai vir após um nome. Nessa primeira oração, que é a oração principal, o brasileiro tem certeza. Veja que aqui eu tenho o sujeito, o brasileiro. A oração subordinada já não pode ser subjetiva, porque só seria subjetiva se e somente se a oração principal não tivesse sujeito. Não é o caso. Aqui tem o brasileiro, tem sujeito. Então, descarte a possibilidade dessa oração subordinada ser subjetiva. Olhando para cá, além de ter sujeito, a gente tem um verbo que não é de ligação. Se eu tivesse sujeito e verbo de ligação, a oração subordinada seria predicativa, não é o caso. Esse verbo é um verbo de ação. Tem uma flexão do verbo ter, é um verbo de ação. Então, descarte a possibilidade disso aqui ser predicativa. Não tenho dois pontos, não tenho nenhum sinal separando essas orações, então já não é a positiva. Tenho a oração subordinada iniciada com preposição. Então, já descarta a possibilidade dessa oração subordinada ser objetiva direta, porque oração objetiva direta não começa com preposição.
Só quem começa com preposição são dois tipos de oração. É a objetiva indireta e a completiva nominal. Como é, André, que eu vou diferenciar uma da outra? Olhe para o nome que está, a palavra, melhor dizendo, que está antes da preposição. Se antes da preposição você tiver um verbo, é porque a oração subordinada que começa com a preposição, ela é objetiva indireta. Mas se antes da preposição que começa a oração subordinada, você olha para cá e vê um nome, um substantivo, um adjetivo, não tenha dúvidas, essa oração subordinada que começa com preposição, ela é completiva nominal. É o caso daqui de cima, gente. Certeza é um substantivo. Então, essa oração está completando o sentido de um nome, por isso ela é completiva nominal. Olha a estrutura básica dela. Na oração principal, a gente tem sujeito, tem um verbo e tem um nome. Na oração subordinada, eu preciso entender que ela vai iniciar logo com uma preposição. E essa preposição vem depois de um nome da oração principal. Por isso, eu tenho a certeza de que essa oração é completiva nominal. Então, algumas observações. A classificação das orações subordinadas substantivas depende de determinadas estruturas básicas. Vejam aquelas estruturas que nós estávamos, conversando e falando sobre. A oração subordinada exerce sempre a função de um termo que falta na oração principal. É realmente assim. Veja que a oração subjetiva, por exemplo, na oração principal falta sujeito, por isso que a oração subordinada vai desempenhar o papel de sujeito. A oração predicativa, por que ela serve como predicativo para a oração principal? Porque dentro da oração principal você tem sujeito e verbo de ligação, você não tem predicativo. Então, a oração subordinada serve de predicativo. E assim vai. A oração subordinada subjetiva funciona como sujeito da oração principal. É claro que dentro da oração principal não haverá sujeito, mas eu já disse isso repetidas vezes. Sempre que você olha para a oração principal e ela não tem sujeito, não há dúvidas. A oração subordinada, ela é subjetiva. Bem, assim, gente, a gente chega ao término de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado das explicações. Se gostaram, por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima.